dia, bom dia. Estamos aqui no dia 21 de janeiro para mais um devocional e hoje com o Bispo JB Carvalho, Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eita! A verdadeira batalha não é contra o cansaço, mas contra a surdez espiritual que o impede de ouvir a resposta de Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante desse devocional. Te agradecemos por esse dia, por a Tua misericórdia ter se renovado e por nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender com o Bispo JB Carvalho, Senhor, os ensinos nesse devocional, Pai, as instruções que esse devocional carrega. Nós entregamos a Ti, Espírito Santo, e Te pedimos, ministra o nosso coração, revela-nos os segredos de um novo nível, remove todo impedimento dos nossos olhos, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir a Tua voz, Pai, toda fragmentação na nossa alma, Pai, tudo aquilo que fragmentou a nossa alma, Senhor, que geraram dores e que nos impedem de ver com clareza a verdade da Tua palavra, a nosso respeito e a respeito daquilo que nos cerca. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, Pai, removendo todo embaraço, todo impedimento, e que o Senhor traga a cura que cada uma de nós precisa. Pai, a cura das nossas crenças, o alinhamento das nossas crenças com a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, assim na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Abacuque inicia sua jornada na frequência da queixa e da exaustão paralisante diante da violência e da iniquidade que cercam a nação. Meu Deus, parece até que... Parece não, né? Nós estamos vivendo um tempo parecido com esse tempo de Abacuque, né? Será que nós estamos como ele? Porque onde nós focamos, expande. Aquilo que nós colocamos os nossos olhos cresce. Cresce de uma forma tão grande que nós não conseguimos enxergar, ver as possibilidades, né? Enxergar o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, e Abacuque se encontrava desse jeito. E ele inicia a jornada dele na frequência da queixa e da exaustão paralisante. É um processo. A queixa vai nos levando a um cansaço, a uma fadiga e vai nos paralisando. Porque quando a alma se acostuma, olha aqui, ao barulho das queixas, da indignação, do medo, da injustiça, ela perde a capacidade de discernir a voz de Deus. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus tinha perdido? Será que Deus perdeu o controle? Ele é onipresente, onipotente, onipresciente. E a palavra dele diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele permita. Então, Ele não perdeu o controle, né? Então, Abacuque representa a alma fadigada que grita por justiça, mas só consegue enxergar o caos e o litígio ao seu redor. Precisamos mudar o olhar, mudar a frequência, mudar a atmosfera. Nós vivemos dias semelhantes, nos quais a polarização e a corrupção geram um cansaço sistêmico que atinge líderes, pais e filhos. Será que eu e você estamos atingidas por essa situação, por essa atmosfera? Vamos lá ver o que o Senhor quer nos ensinar. O profeta se tornou, olha aqui, ele se tornou, ele não era, ele se tornou por causa da frequência que ele estava acessando. Gerou uma atmosfera e ele se tornou um quartel de amargura e um muro de lamentações, porque
olha aqui, focou apenas o problema horizontal. Meu Deus. Será que isso pode acontecer comigo, com você? Pode. Pode. Podemos começar bem e terminar mal. O nosso desafio é terminar bem, como Josué, como Caleb. Não deixar o nosso coração envelhecer, né? Então, Abacuque, ele via tudo, menos que Deus estava agindo. Tudo que focamos expande, cresce de um jeito que nos impede. Então, nós precisamos mudar o foco. Vamos mudar o foco? Por quê? Permanecer nesse estado de murmuração é assinar um atestado de orfandade espiritual. É como se nós estivéssemos nesse estado como estava Abacuque. Se nós nos mantemos num estado desse, como é que a nossa alma vai se sentir? Órfã espiritual. Deus não está vendo? Deus não está se importando? Será, né, que Deus não está vendo isso? Deus não vai fazer nada? Às vezes a gente escuta pessoas falando isso. Por quê? Porque você se esquece de que quem governa a história, e se rende à entropia do medo. Por quê? Porque focou no lugar errado. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, de repente, tá? Muitas coisas de desordem, mas o meu socorro vem de lá. E eu preciso ajustar a frequência. A mudança de chave ocorre quando o profeta, olha aqui, decide. Olha, poder da decisão. Eu decido, você decide. Intencionalmente, ele não fez por sentimento. Ele intencionou, ele decidiu fazer, subir a torre de vigia e aguardar uma resposta divina. Mudando a sua frequência mental. Olha aqui. Né? Então, o que houve aqui com Abacuque? Ele teve um posicionamento espiritual. Que eu e você hoje, sabe? Venhamos ter esse posicionamento espiritual, não importa como você se encontra, como está a sua vida, como está as finanças, a economia do país, não importa. Tenha hoje um posicionamento espiritual assim, vá para a torre de vigília. O que representa essa torre de vigília? O lugar da parada, o lugar de aquietar a alma, sabe? A rendição, o silêncio. Vago? Não. Na presença do Pai. Um lugar que eu acredito que você já tem separado na tua casa. Um lugar para você se encontrar com teu Pai. Vá para aquele lugar, sabe? Vá lá, se aquiete. Ajuste a frequência. Sabe quando a gente vai procurar ouvir alguma coisa e tá aquela cheira e a gente vai até encontrar. Sim, vai lá, pare, respire, comece a entronizar a presença, a falar com o Pai, lê a Bíblia, coloca um louvor, comece a adorar e você vai mudar a frequência, né? Ali, ó, a frequência muda, né? Por quê? Porque Deus, ele não fala na murmuração, sabe? Mas é naquele ambiente de espera, naquele ambiente que nós estamos alinhados com a nossa alma. O Senhor, ele não age porque nós gritamos, choramos, porque nós esperneamos, reclamamos, não. Ele age quando nós decidimos mudar um posicionamento espiritual, mudar a frequência e alinhar o nosso coração com o céu, porque nós confiamos, porque sabemos quem ele é. E Abacuque fez isso. Olha o que aconteceu. Subiu a torre de vigília e aguardaram uma resposta divina, mudando a sua frequência mental. Jesus também demonstrou esse princípio quando, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte de Jacó para realinhar a perspectiva de uma mulher samaritana. Quantas coisas aconteceram ali naquela parada de Jesus. Quando ele parou, ele se aquietou, a mulher veio e ele deu destino para aquela mulher. Ele mudou o destino daquela mulher. E nós podemos mudar. Mudar destino, mudar, sabe, a atmosfera, mudar a circunstância, se nós tivermos essa atitude, sabe, de um posicionamento espiritual. Não importa como está.
O cansaço não é o fim, mas um sinal de alerta que você precisa parar de lutar na carne e acessar a fonte de águas vivas. Que às vezes nós entramos nessa frequência de Abacuque, sabe? E aí a gente fica aqui, ó, na força do nosso braço, querendo resolver. Porque às vezes até nós sabemos. Mas será que é o que o Senhor tem? Será que é a direção que o céu tem para mim e para você? Tentar aliviar a sua exaustão em postos errados, como entretenimento fútil ou vitimismo, apenas aumenta a sua desidratação espiritual. Eu vejo às vezes tem até um slogan: tá nervoso? Vai pescar. Eu costumo dizer: tá nervoso? Vai orar. Porque você vai pescar, porque você tá nervoso, nervosa, você volta, o problema está sem resolver. E se você vai orar porque está nervoso, você vai receber a resposta do céu. Então, é diferente, né? Você não vai ficar desidratado espiritualmente. Você precisa de uma metanoia urgente para entender que os seus neurônios espirituais só funcionam corretamente no silêncio da presença de Deus, longe das vozes acusadoras. Uau! Deus responde ao profeta confirmando que o mal não ficará impune e pronuncia juízos severos contra a ganância e a idolatria dos homens, né? Por causa da parada dele. A maturidade espiritual, ela não ignora a crise, sabe? Abacuque não ignorou a crise, ele só mudou a frequência. Ele alinhou a atmosfera. Mudou, a frequência mudou e ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu ver Deus e ele conseguiu alinhar o coração dele com os céus e o Senhor respondeu. A visão dada é que o justo viverá pela sua fé e não pelo que vê nos noticiários ou circunstâncias, né? Então, Abacuque, a maturidade espiritual, ela não ignora a crise, mas ela se recusa a ser governada por ela. Por quê? Porque a fé, ela antecipa a materialização do milagre. Então, a visão dada, né, é que o justo viverá pela fé. A gente não vive por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente. Por isso que ele foi intencional. Ele não sentia vontade de orar, de ir para a torre de vigília, mas ele foi intencional. Eu vou. Gente, nós sentimos vontade de levantar cedo? Não. Hoje mesmo eu não queria. Eu dormi tarde. Eu tive uma reunião, fui para a reunião, cheguei em casa, meu cérebro não desligou. Era 10 e tanto, eu fui dormir mais de 11 horas, quase meia-noite. Para quem está acostumado a dormir 9 horas, 8 e meia. Quando foi 5 horas, o despertador despertou. Daí a pouco eu levantei, porque eu tinha que ir para... Eu projetei ir para academia. 7 horas a live com o pastor Paulo, 21 dias corpo, alma e espírito. Fazer o devocional e eu tenho um dia cheio de atividades, né? Aí, o dia que eu decido seguir as minhas emoções, depois eu me arrependo. Porque eu atropelo todo o meu dia e fica coisa sem fazer. Aí eu falo, meu Deus, não adianta, eu preciso levantar às 5. O meu horário de rotina é às 5. Ponto. Mas quando eu durmo mais tarde, só que eu entendo que precisamos também dormir. Eu preciso dormir 8 horas para ficar bem, né? Então, deixa eu pegar aqui. A gente não vive por aquilo que a gente vê, sente ou ouve, né? Isso nos leva à terceira frequência, que é a adoração incondicional, em que Abacuque declara que, ele termina lá, né? Ainda que a figueira não floresça, ele exultará no Deus da sua salvação, porque ele começou na frequência errada, ele ajustou a frequência e ele terminou na adoração. Uau! Então, não importa como nós começamos, o importante é nós ajustarmos a rota, alinharmos a frequência, sabe? Mudar a atmosfera, porque nós podemos terminar. E aí nós terminaremos como? Sintonizado com o céu, ouvindo a direção do céu, ele ouviu, e adorando, porque ele confiava. E ele diz que ainda que a figueira não floresça, aqui ó, não importa, ainda que a oliveira minta, ainda que a melhada não dê os seus frutos em tudo,
eu exultarei no Deus da minha salvação. A fé madura não nega a realidade difícil, mas a submete à soberania do Criador, que transforma o caos em ordem. É isso. A gente sabe, tem crise, mas a fé, ela vai antecipar o milagre. E o Senhor vai mudar o cenário, né? O Senhor fará os seus pés como os da corça, para que você ande altaneiramente sobre as dificuldades e não seja esmagado por elas. Em nome de Jesus. Suba agora para a torre de vigia e escreva a visão de futuro que ignora a crise momentânea, pois ela certamente se cumprirá. Silencie a murmuração da sua alma e decida adorar ao Senhor com a certeza absoluta de que Ele é o juiz da terra e a sua fortaleza eterna. Glória a Deus. Vamos declarar? Vamos lá. Eu decreto que todo cansaço espiritual que tentou calar a minha escuta cesse em nome de Jesus. Eu declaro que eu subo a torre de vigia e recebo a clareza, direção e visão do céu. Eu profetizo que a minha mente é realinhada, que as minhas emoções se aquietam e a minha fé seja ativada em nome de Jesus. Eu declaro que eu não viverei pelo que vejo, pelo que ouço ou pelas circunstâncias, mas pela palavra viva de Deus. Eu declaro que o Senhor faz os meus pés como o da corça, e eu andarei altaneiramente sobre dificuldades que antes tentavam me esmagar. Eu declaro que a murmuração na minha vida seja calada, que a adoração se levanta e a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na minha família, e eu serei governada por ela, em nome de Jesus. Pai, que assim seja nas nossas vidas, Pai. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. Assim como é no céu, seja sobre nós e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, que nós viveremos e veremos a bondade do Senhor na nossa vida, Pai, na nossa casa, na nossa família, na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia extraordinário, que você tenha o melhor ano da tua vida até então. Eu declaro que 2026 será o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus.